Fala galera, Nagatoshi Tsukasa na área. No vídeo de hoje eu trago para vocês spoilers do último episódio da segunda temporada de Kimetsu no Yaiba, ou também conhecido por muitos de vocês como Demon Slayer. Bom galera, infelizmente no dia 13 de fevereiro se acaba a segunda temporada desse anime maravilhoso chamado Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba. E para quem não quer esperar até o dia 13 para descobrir o desfecho do que ocorreu no episódio 17, que no caso foi onde o corpo do Gyutaro acabou explodindo, então chega mais e vamos aos spoilers do que acontecerá nesse episódio épico e final da temporada, e também com um desfecho mais épico ainda. Bom, sem demora, vamos lá. Bom, antes de começar, como vocês já sabem, esse episódio em especial terá 45 minutos, não terá 20 minutos como todos os episódios de Demon Slayer. Então, a divisão de 4 partes será um pouquinho diferente. Sendo assim, a primeira parte será os primeiros 10 minutos do episódio. A segunda parte será dos 10 aos 20 minutos do episódio. A terceira parte será dos 20 até os 30 minutos do episódio. E a última parte, que é a parte 4, será dos 30 até o final do episódio, que pode ir aos 45 ou até mesmo aos 50 minutos do episódio. Dito isso, vamos começar. Bom, vamos à parte 1, que será os primeiros 10 minutos do episódio. Bora lá. Bom, o episódio irá se iniciar com o Tanjiro acordando sem entender como está vivo após a explosão do Lua Superior número 6 Gyutaro, e além disso, após o veneno que o Gyutaro injetou nele. E ele até pergunta se foi a Nezuko que o salvou, só que a Nezuko não diz nada. Porém, mesmo assim, o Tanjiro agradece a ela. Após isso, o Tanjiro irá se levantar todo preocupado com os outros. E aí, no fundo, vemos uma voz, que é a voz do Zenitsu, dizendo que suas pernas estão todas quebradas e que seu corpo todo dói, e que ele não sabe quem fez isso com ele. Enfim, o mesmo Zenitsu de sempre, né, galera? Porém, contudo, nem tudo é perfeito. E, infelizmente, o Inosuke começará a morrer por causa do veneno. E o Tanjiro até tentará fazer algo, só que de nada adiantará. E aí virá uma das partes mais lindas e épicas do episódio para mim. A Nezuko irá utilizar a sua Kinketsu, aquela mesma Kinketsu que ela usou na luta dela contra a Daki. Ou seja, aquelas chamas maravilhosas. E essas chamas a Nezuko utilizará para queimar e destruir todo o veneno do Gyutaro dentro do corpo do Inosuke. E detalhe, a Nezuko fará tudo isso na sua forma loli e fofa, que terminou no episódio 7. Então, após alguns segundos da Nezuko queimando todo o veneno ali dentro do corpo do Inosuke, o próprio Inosuke acorda e diz que está cheio de fome e que quer algo para comer. Isso deixa o Tanjiro mais tranquilo em saber que o Inosuke voltou ao normal. E também mostra pra gente que o Inosuke parece que só pensa em comida, né? Bom, após isso o episódio irá para a parte do mais prejudicado da batalha. Ou seja, o Hashira Sui, que está com muito veneno em seu corpo e também sem uma mão e ainda com a barriga perfurada. E também muito ferido, o que mostra que ele está à beira da morte e está morrendo muito rápido. E nesta hora irá mostrar suas 3 lindas esposas, que por sinal têm muito respeito, chorando e tristes com a perda do seu amado Usui, que está ali morrendo bem na frente delas. Então ali o Hashira dirá que quer dizer suas últimas palavras às suas belas esposas. Porém, ele não consegue, porque do nada as suas esposas começam a discutir. E o pior acontece, o Hashira Sui não sente mais parte do seu corpo e a sua língua não se mexe mais. E ali fica claro que falta muito pouco para a morte do Hashira. E nesse exato momento, o episódio vai de triste para cômico e engraçado. Porque do nada a Nezuko aparece ali entre eles e coloca sua mão no braço do Hashira Sui e coloca fogo no corpo dele todo. E nessa mesma hora, as suas esposas, sem entenderem nada, dizem que é muito cedo ainda para uma cremação. E ainda mais, uma delas dirá que está muito chateada com a Nezuko e que mais tarde dará umas boas palmadas no bumbum da Nezuko. Então, assim como aconteceu com Inosuke, após alguns segundos, o Hashira Sui
volta quase em 100%. E eu digo quase porque mesmo sem o veneno em seu corpo, ele ainda tinha aquelas feridas bem sérias. E mesmo sem entender como e por que o veneno saiu do seu corpo, o Hashira Usui fica até um pouco feliz. Além dele, também suas esposas, que vendo aquilo ali ficam muito assustadas, porém felizes com o que aconteceram, porém também sem entender. Só que tudo se torna explicado quando Tanjiro explica que, na verdade, o veneno não saiu do seu corpo sozinho, mas sim foi queimado pela Kinketsu da Nezuko. Aquela mesma Kinketsu que ela usou lá na luta contra a Daki, que é aquelas chamas lindas e maravilhosas. E que após ela usar a Kinketsu no corpo deles, a Kinketsu queimou todo o veneno. Após isso, o Tanjiro ainda dará um conselho, no caso ao Hashira Usui. O Tanjiro dirá para o Hashira não se mexer, porque mesmo sem o veneno, as suas feridas são muito graves. E ele ainda pode morrer pelas feridas. Nessa hora o Hashira Usui até entende de boa, mas ainda não consegue entender direito como que a Kinketsu da Nezuko funciona. Mas não só isso, o Hashira Usui também diz por que o Tanjiro está se mexendo. Afinal de contas, o Tanjiro também tem uma ferida mortal que pode matá-lo. E nessa hora o Tanjiro diz que ele não pode descansar até achar as cabeças dos 2 Onis que eles cortaram. E então ele mesmo vai lá verificar onde estão as tais cabeças. Bom, e assim termina a parte 1 do episódio. Agora vamos à parte 2, que será dos 10 aos 20 minutos do episódio. Bora lá? Bom, já na parte 2, o Tanjiro irá atrás das cabeças dos 2 Oni. E enquanto ele está procurando as cabeças, graças ao seu olfato, ele sente cheiro muito forte de sangue de demônio. E então ele e a Nezuko encontram uma poça cheia de sangue. E nessa poça, o Tanjiro coleta um pouco do sangue do Gyutaro e o dá a um gato. E o manda entregar direto ao Tamayo. E ele diz que finalmente conseguiram o sangue de um Lua superior. Após isso, o Tanjiro sentirá um cheiro mais forte ainda. E irá atrás desse cheiro junto com a Nezuko. E então o episódio irá direto para a parte onde se encontra o Gyutaro e a Daki sem cabeça discutindo. Então Tanjiro acha os dois e percebe que eles ainda estão vivos, mesmo após serem cortados. Porém, isso não é algo que o preocupa, pois os corpos deles estão se desfazendo aos poucos. Ou seja, é o fim dos dois Onis superiores. Após isso, o episódio volta para a discussão do Gyutaro com a Daki, que na verdade ambos soltam farpas um para o outro, com a Daki dizendo que o Gyutaro não pode ser irmão dela, que a sua única qualidade é que ele é forte, fora isso não resta nada, e que na verdade o Gyutaro é muito, mas muito feio, o que de fato é uma verdade, né? Só que, pô, tadinho do Gyutaro. Eu acho que a Daki nunca ouviu o ditado que chutar cachorro morto é mole, né? Mas não pensa que o Gyutaro também ficou quieto também não. O Gyutaro humilhou até mais a Daki do que a Daki humilhou ele. Já que o Gyutaro disse que sem ele, ela já estaria morta há muito tempo. E que ela é fraca. E sendo assim, não tem nenhum ponto forte. O que de fato é uma verdade. A Daki não tem nenhum ponto forte mesmo. E o seu nível de poder é muito abaixo de um Lua superior. E o Gyutaro ainda diz que se a Daki não estivesse na vida dele, ele teria uma vida muito diferente e melhor. E ele também diz que não queria que ela tivesse nascido. Ou melhor, ele quase diz. Porque no momento que ele está falando isso, o Tanjiro põe a mão na boca dele e diz: não diga isso. Você não quer dizer isso. Pois isso é uma mentira, não é? E o Tanjiro ainda dirá para eles tentarem se dar bem. Pois no mundo eles só têm um ao outro. E que ninguém que nos fizeram mal iria perdoar eles. Por isso, eles não deveriam estar se xingando. Então, chega outro momento que com certeza eu terei pena da Daki. Que é após o Tanjiro dizer tudo isso e eles falarem que não querem lição de moral para o Tanjiro ir para outro lugar. A Daki grita, desesperada, para o Gyutaro fazer algo, que ela não quer morrer. Bom, e assim termina a parte 2 do episódio. Agora vamos para a parte 3 do episódio, que será dos 20 aos 30 minutos. Bora lá!
Bom, já na parte 3 do episódio, após a morte da Daki, o Gyutaro se lembrará do verdadeiro nome da Daki, que na verdade era Ume. Ume, no caso, o nome dela. E o Gyutaro até dirá que o nome Daki é um nome bem merda. Só que depois ele volta atrás e diz que o nome Ume também é bem merda. Porque esse era o nome da doença que matou a mãe deles. Então depois disso virá um flashback, mas como vocês sabem, eu não sou muito fã de falar de flashback aqui no canal, nem em análises, nem em spoilers, nem nada. Então eu vou resumir para vocês o que ocorre nesse flashback, para o vídeo também não ficar muito grande. Bom, esse flashback basicamente contará a história da Daki e do Gyutaro antes de se tornarem Onis e também o motivo do porquê eles acabaram se tornando Onis. Pelas mãos do Lua Superior Douma, ou seja, o Lua Superior número 2. Bom, após esse flashback, a história mostra que o Gyutaro e a Daki agora estão mortos, numa espécie de plano superior, tipo céu e inferno, onde eles voltam à sua aparência humana original. Para falar a verdade, o Gyutaro não muda nada, mas a Daki voltou àquela mesma forma de quando ela tinha 13 anos de idade, super fofa. E a Daki, super fofa, grita que não quer ficar ali e pede para seu irmão faça algo. Só que naquele momento, o Gyutaro não aguentava mais os chiliques da Daki. Então ele se vira, sai andando e diz para ela não o seguir. E quando ela tenta seguir ele, ele novamente grita para a Daki que não a siga. Que é para ela seguir o caminho mais brilhante. E que a partir daquele momento, eles não são mais irmãos nem nada do tipo. E nesse momento, a Daki atingirá seu máximo, do máximo de fofura. Eu acho que até superando a Nezuko. Onde a Daki pedirá perdão por tudo que disse. Ela também dirá que o Gyutaro, na verdade, não é feio, mas sim bonito. E que ela só disse tudo aquilo porque ela não queria admitir que eles só perderam por causa dela. O que de fato é verdade, né? E ela também diz que gostaria de ter sido mais útil ao seu Oni-chan. E enquanto ela percebe que o Gyutaro se afasta cada vez mais, ela corre atrás do Gyutaro e o abraça forte. E o diz que não soltará nunca mais. E que, mesmo que ela renasça mais de 1000 vezes, ela vai sempre continuar sendo a irmãzinha dele. E ela também pede para que o Gyutaro não odeie ela e não a abandone. E então, ambos fazem as pazes e vão para os seus destinos juntos, com o Gyutaro carregando a Daki nas costas como ele fazia antes. Bom, após isso, o episódio irá para o tempo presente, onde o Tanjiro se perguntará se os dois Onis se perdoaram no final, o que vimos que aconteceu. Bom, após isso, o episódio vai para a parte onde o Sui diz que agora entende que a Daki e o Gyutaro eram os Luas Superior número 6, os mais fracos dos Luas Superiores. E uma das esposas do Sui diz que, deixando essa história de número 6 de lado, eles deveriam estar felizes e comemorando, afinal, eles derrotaram um Lua Superior. Bom, após isso, temos o aparecimento do Hashira Obanai, que, com ironia, pergunta se ele deve bater palmas pela vitória do Teng. Só que o Teng, sendo brabo demais como ele sempre é, ele diz que não precisa disso vindo dele. Ou seja, ele não precisa de palmas do Obanai. Então o Obanai ainda tenta rebaixar o Sui, dizendo que, como ele, sendo um Hashira, conseguiu perder uma mão e um olho, mesmo tendo uma luta contra um simples Lua Superior número 6. Parece até piada, né? Ele tá falando que o Gyutaro é fraco. Ele tá falando isso porque não foi ele que lutou contra o Gyutaro, né? Pô, chamar o Gyutaro de fraco só pode ser piada e uma piada de muito mau gosto. Pô, o Gyutaro era brabo demais. Bom, mas após isso, após essa heresia vindo do Obanai, temos uma notícia triste no episódio. O Sui dirá que está se aposentando do título de Hashira, que ele não quer mais lutar. E ele até diz que possivelmente os seus superiores permitirão isso. Só que o Obanai se intromete e diz que mesmo que seus superiores permitam,
Ele não permitirá que isso ocorra, porque eles já estão sem um Hashira, que no caso é o Hashira Rengoku, que morreu na luta contra o Akaza. Então que ele não permitirá que mais um Hashira saia da organização. E ele até diz o porquê. Ele diz que isso é porque a geração atual está morrendo sem evoluir. Só que nessa hora o Usui discorda do Obanai e diz que na verdade os jovens de hoje estão sim evoluindo e muito. E ele ainda diz que aquele jovem que o Obanai tanto odeia, que no caso é o Tanjiro, ele evoluiu muito nessa batalha. E o Obanai fica até muito surpreso em saber que o Tanjiro tenha sobrevivido a uma batalha contra um Lua superior. Então a parte 3 do episódio se encerra com Tanjiro, Inosuke e Zenitsu se abraçando, muito felizes com a vitória, e ali no meio deles, a Nezuko, sem entender nada. Bom, agora vamos para a parte final do episódio, que será dos 30 até o fim do episódio. Dos 30 minutos, no caso, até o fim do episódio. Bom, bora lá, pessoal. Bom, agora na última parte do episódio, mostra o superior dos Hashiras, mostrando que está muito feliz pela vitória do Tengen, Tanjiro, Inosuke e Zenitsu sob um Lua superior. E ele diz algo que mostra como na verdade o Gyutaro era sim muito poderoso e não fraco como o Obanai disse ser. O superior de todos os Hashiras diz que em mais de 100 anos nunca se tinham derrotado Lua superior e que agora as coisas parecem estar mudando. E ele ainda diz que finalmente as coisas estão melhorando e que com certeza eles chegarão ao Muzan e que essa geração com certeza irá derrotar o Muzan. E com isso eles finalmente irão se livrar do único defeito dessa família. Então o episódio vai direto para uma fortaleza infinita, onde aparecerão vários e vários Luas superiores. O primeiro deles a aparecer é o Akaza, que quando aparece ali em sua mente, ele diz que se ele foi invocado ali, é porque um Lua superior acabou morrendo em batalha contra caçadores Oni. E ali começam a chegar vários e vários Luas superiores, para iniciar uma reunião com o mestre deles, no caso o Muzan. Após a chegada dos dois primeiros Luas superiores, chega ali também o Lua superior número 5, Gyoko, que eu acho que deve ser muito mais poderoso que o Gyutaro, já que o Gyutaro era o Lua superior número 6. E o Gyoko já chega tirando uma com a cara do grande Akaza, dizendo que só de imaginar a possibilidade do Akaza ter morrido fez o seu coração pular de alegria. Depois o Gyoko muda e diz que só de imaginar que o Akaza tivesse morrido, seu coração se encolhia de dor. Assim, tirando uma com a cara do Akaza, que ali não podia fazer nada. Depois disso, aparecem outros Luas superiores, como o Lua superior número 4, Hantengu, que diz que já faz mais de 113 anos que eles não são chamados ali. Então o Akaza pergunta a Mia, outra Lua superior, se o Muzan já tinha chegado. E ela diz que não. Então o Akaza pergunta onde está o Lua superior número 1. E ele ainda diz que seria impossível qualquer Hashira matar ele. Então, enquanto o Akaza, no caso, faz essa pergunta, chega uma mãozinha por trás do Akaza e diz o seguinte: Ô Akaza, você por acaso não se preocupa comigo também? Essa mão, no caso, é do Lua superior número 2, o Douma. E o Douma diz ao Gyoko que aquele vaso que o Gyoko deu a ele era muito lindo e que ele colocou uma coisa especial como decoração em seu quarto, que foi uma cabeça. E o Gyoko diz que não se deve cultivar cabeças, mas que ele gostou muito da ideia. Ai, 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 esses Onis são fogo mesmo. E nessa hora o Akaza já estará bolado demais. E então a Akaza dará um soco no Douma, arrancando sangue dele. E o Douma dirá que o Akaza ficou muito mais forte, porém ainda está muito inferior a um Lua superior número 2 como ele. Após isso, a Mia avisa que o Lua superior número 1, Ku
Koshibou, eu acho que é assim que se fala, foi o primeiro a chegar ali. Então a casa se espanta quando vê ele calmo e sentado ao fundo da sala. E então o Lua Superior 1 avisa sobre a chegada do Muzan ao local. Então, após chegar ao local, o Muzan avisa a todos da morte do Gyutaro e diz que os Luas Superiores diminuíram. E após isso, o Muzan diz algo polêmico. Ele diz que ele já esperava que o Gyutaro fosse derrotado e que ele sabia que a Daki atrapalhava muito o Gyutaro. E que no fim, se o Gyutaro lutasse sozinho desde o começo, então com certeza o Gyutaro ganharia de todos ali com extrema facilidade. Isso mostra pra gente o quão poderoso era o Gyutaro, gente. Que só perdeu porque, além de lutar, tinha que proteger a Daki ali. E no fim, o Muzan ainda diz que o Gyutaro só perdeu porque ele tinha muita humanidade em seu corpo e coração. Isso porque ele tinha muito amor pela sua amada irmãzinha Daki. Após isso, o Muzan diz estar tudo bem, pois ele já não espera muito mesmo dos Luas Superiores. Após isso, o Muzan se pergunta a respeito do lírio da Aranha Azul e pergunta ali aos Luas Superiores o porquê em mais de 100 anos eles ainda não conseguiram encontrar nada sobre o lírio e ainda se questiona do porquê os Luas Superiores ainda existem. Então quase todos os Luas Superiores ali se calam e dizem não ter nenhuma informação. E eu disse quase porque o Lua Superior número 5, Gyouko, diz que tem uma possível informação que pode ajudar o Mestre Muzan a chegar mais perto de encontrar o lírio da Aranha Azul. Então o Muzan pega na cabeça do Gyouko e diz que o que ele mais odeia são mudanças. E que ele está no auge do desgosto, porque já faz mais de 110 anos que um Lua Superior não é morto. E que o Gyouko também não deve ficar animado com uma informação que ele ainda nem confirmou. Então o Muzan joga o Gyouko no chão e diz que se ele confirmar essa informação, que ele vá até o local da informação junto com o Lua Superior número 4, Hantegu. E ele também diz que a partir daquele momento eles devem servir a ele com mais veemência e determinação, como se a vida deles pertencessem ao Muzan. E após isso, o Doma pergunta ao Gyouko que tipo de informação ele tem, que ele também quer ir ao local. Só que nesse momento, o Akaza, já super irritado com o Doma, ele dá um golpe que arranca parte do rosto do Doma e diz para ele cair fora, que o Mestre Muzan já deu as suas ordens a ele. Então, que ele vai embora naquele mesmo momento. Porém, dessa vez o Akaza foi longe demais. E chegou a hora do Lua Superior número 1 entrar em ação. O Lua Superior corta uma das mãos do Akaza e chega dizendo que agora o Akaza foi longe demais. O Akaza fica super assustado e tremendo de medo. Só que o Doma diz que tá tudo bem, que ele não liga para os golpes do Akaza e que o Lua Superior número 1 não precisa se preocupar com isso. Porém, o Lua Superior número 1 diz que ele não está preocupado com o Doma, mas sim com o Akaza estar desrespeitando a hierarquia dos Luas Superiores. Então o Lua Superior número 1 diz que se o Akaza se sente realmente incomodado com o Lua Superior número 2, Doma, então que ele solicite uma batalha de sangue contra o Doma, onde se ele vencer, ele troca de lugar com o Doma e se torna o novo Lua Superior número 2. E mesmo Doma dizendo que isso é impossível, que o Akaza jamais venceria ele numa batalha, mesmo assim, o Akaza diz que ainda acabará com ele e o matará com certeza. Após isso, o Lua Superior número 1 diz que entende a situação e deseja boa sorte ao Akaza. E depois vai embora. Após isso, o Doma tenta conversar com o Akaza, que vai embora também. E em seguida, o Doma agora tenta se juntar ao Gyouko e ao Hantegu.
Só que eles também vão embora. Então, por último, Douma tenta ir com a Mihua, que antes dele terminar a frase, diz que não quer ir com ele. Então, o Douma acaba ficando sozinho. Poxa, tadinho do Douma. Após isso, o episódio irá para mais um flashback, agora do Lua Superior número 1, que estará conversando com o pai do Tanjiro. Só que após uma longa conversa, aquilo se mostra como um sonho do Tanjiro, que acaba acordando após 2 meses dormindo direto. Após o Tanjiro acordar, ele descobre que ele ficou dormindo por 2 meses inteiro. E após isso, mostra quem levou o Tanjiro para ali. E mostra que quem fez isso foi o Gotou, que é um membro da brigada de limpeza. E o Gotou dirá como encontrou eles. O Gotou dirá que encontrou os 3 caçadores juntos, abraçados, e que no começo pensou que eles eram muito amigos. E por isso estavam abraçados. Porém depois ele percebeu que na verdade eles não estavam abraçados, mas sim inconscientes. Junto com a Nezuko, ali no meio que estava de boas. Após isso, o episódio irá para o Gotou assustado que o Tanjiro já está acordado e que a Kanao não gritou e não fez nada para poder avisar o povo que o Tanjiro finalmente acordou. Pois todos ali estavam muito preocupados com o Tanjiro. Então ele mesmo sai e grita que o Tanjiro acordou. E ele ainda chama pelas 3 miúdas, Kyo, Sumi e Naho, que vem na mesma hora ver o belo Tanjiro. Então, para fechar o episódio com chave de ouro, o Tanjiro pergunta pelos seus amigos. E então o Gotou diz que o Zenitsu saiu faz 2 dias em uma missão. E ele também diz que o Zenitsu saiu gritando e chorando muito. E ainda diz que o Zenitsu acordou após 1 dia de batalha. Só que eu acho que isso ocorre porque o Zenitsu não enfrentou necessariamente o Gyutaro de frente, mas sim a Daki. E também o Zenitsu não teve veneno em seu corpo. Então eu acho que isso ajudou o Zenitsu a acordar mais cedo do que o resto. Bom, agora voltando para o Gotou, ele continua dizendo como os outros estão bem. Ele diz que o pilar Hashira Usui saiu andando com as suas 3 belas esposas de apoio. E que os ajudantes da casa se afastaram com medo dele, porque o Hashira estava muito rude. E então eles ficaram com medo de se aproximar dele. Então o Tanjiro pergunta pelo Inosuke, já que o Gotou não fala nada sobre ele. E as 3 fofas dizem que o Inosuke quase morreu por causa do veneno que tinha se espalhado por quase todo o seu corpo e também por causa dos seus ferimentos, que eram muito sérios. Então o Tanjiro diz que entende o que aconteceu. E também diz que deve estar alucinando, porque ele está vendo o Inosuke pendurado no teto. Após isso, todos se assustam e o Inosuke pula em cima de uma das meninas e diz estar surpreso que o Tanjiro conseguiu notar ele no teto. E o Tanjiro diz que fez isso por estar deitado. Então o Inosuke diz para o Tanjiro que o reverencie por acordar 1 semana antes que ele. E o Tanjiro apenas diz que bom para ele. Após isso, uma das pequenas diz que a Shinobu comparou o Inosuke com um animal super resistente a venenos. Então o Inosuke diz que com isso basicamente ele é imortal. Só que no fundo da sala, o Gotou diz que na verdade não. Que na verdade ele é só um idiota mesmo. E o Inosuke fica full bolado e agarra ele e pergunta: quem ali é o idiota? E ainda chama o Gotou de imbecil. Após isso, o Tanjiro acaba dormindo de novo. E após 1 semana, o Tanjiro se recupera completamente. E o Inosuke volta ao trabalho de novo. Bom, e assim terminará o episódio 18 da 2ª temporada de Demon Slayer. O último episódio da 2ª temporada. Bom, se vocês curtiram os spoilers, então se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Aqui nós fazemos de 2 a 4 vídeos todo dia. E temos vários e vários quadros de animes que eu tenho certeza que vocês irão amar. Bom, galera, esse foi o vídeo. Até a próxima. Fui!